Vamos dar início agora à nossa conversa sobre a camada de aplicação. Então, nós vamos tratar desse assunto em algumas videoaulas um pouco mais rápidas. Então, quando a gente fala de uma aplicação em rede, normalmente nós estamos falando de uma aplicação para a camada de aplicação, ou seja, para o usuário utilizar. Então, quando se pensa nisso, né, se pensa em escrever programas que executem sobre diferentes sistemas finais, ou seja, sobre Linux, Windows e assim por diante, né, se comuniquem através de uma rede, né, exemplo a web, né, que tem um software servidor web se comunicando com um software normalmente do navegador, do browser. Nenhum software é escrito, né, para dispositivos do núcleo de rede. O que quer dizer? Normalmente, quando a gente está falando desse caso, nós estamos falando de aplicações que estão em servidores para clientes interagirem e assim por diante. Então, a gente precisa só ficar atento nisso, no nível da conversa que nós temos na nossa disciplina. Então, dispositivos do núcleo de rede não acabam não trabalhando na camada de aplicação para os nossos interesses. E essa estrutura permite um rápido desenvolvimento da nossa aplicação. Como que a gente trabalha? Normalmente a gente tem arquiteturas cliente-servidor, peer-to-peer ou arquiteturas híbridas e nós vamos falar numa videoaula especificamente sobre elas. A ideia é a gente trabalhar com servidores e clientes numa aplicação cliente-servidor, né? Onde um hospedeiro está sempre ativo, atento a esperar alguma coisa. E ele tem um endereço fixo lá de atendimento a isso, que pode ser um número ou convertir esse número em letras, né, em símbolos, onde a gente tem aqueles endereços mais simples, exemplo, eduardobarreiro.com e assim por diante. E fornece serviços solicitados pelos clientes. Já os clientes comunicam-se com o servidor, pode ser conectado intermitentemente, ou seja, agora eu ligo o computador, o servidor está lá disponível. Eu ligo daqui a 2 dias, o servidor está lá disponível. E assim por diante. E pode ter endereços de IP dinâmico, ou seja, cada hora eu posso estar numa rede e acessando o meu serviço sem problema nenhum, porque ele que me atende está sempre com o mesmo endereço. E não se comunicam diretamente uns com os outros, passando por elementos de redes, camadas de redes intermediárias aí, que se façam necessárias. Já uma arquitetura peer-to-peer pura nem sempre está atrelada a um servidor. Os sistemas finais são arbitrários e comunicam-se diretamente. Né? E os pares são intermitentemente conectados e trocam endereços IP. Então, a maioria das aplicações peer-to-peer é eu com você, né? Você com uma outra pessoa e assim por diante. A comunicação não é feita obrigatoriamente por intermédio de um servidor e nós nem dependemos do servidor estar ativo muitas vezes para conversar, mas nós vamos tratar isso em aula específica. Já a híbrida, né, por exemplo, um bate-papo entre 2 usuários. A ideia é o quê? Existe um servidor para a gente se conectar ao serviço, mas a partir do momento que eu consigo saber quem você é e vice-versa, a gente pode trocar comunicação entre nós, mensagem entre nós. Então, detecção e localização centralizada de presença. Né? O usuário registra a sua localização, o seu endereço IP, o que quer que seja, com o servidor central, e a partir do momento que eu pego essa informação, eu consigo usar. Né? E o usuário vai contactando o servidor para encontrar outros usuários do mesmo serviço, e a partir daí o servidor sai e entra nós dois na comunicação, né? que é o que a gente chama de instant messaging. O processo de endereçamento, né? Para um processo receber mensagens, ou seja, para um programa em execução receber mensagens, ele deve ter um identificador. Né? Um hospedeiro possui um único endereço IP. Por exemplo, o endereço IP do hospedeiro, onde o processo está executando, é suficiente para identificar o processo? Sim ou não? Não. Muitos processos podem estar em execução ao mesmo tempo. O que a gente quer dizer com isso? Em um servidor, não obrigatoriamente você tem um único software rodando. Basta você ver o que você tem no seu computador pessoal. Isso a gente trata lá em sistemas operacionais. Né? Você tem um navegador, um software que vai ler PDF e outras coisas rodando ao mesmo tempo. Então não adianta você dizer que ao conectar com o servidor está tudo resolvido. Né? O servidor tem vários softwares lá rodando. Então o identificador inclui o endereço de IP e o número da porta associada ao processo hospedeiro ou serviço hospedeiro que estiver me atendendo.
Então, por exemplo, números clássicos que a gente tem aí, o servidor HTTP, que é o servidor de páginas na porta 80, e o servidor de correio na porta 25. O que quer dizer isso? É que quando você chegasse num computador e ele tivesse que localizar com qual processo, com qual software em execução você quer se comunicar. A porta serve para isso em termos do modelo OSI ou da pilha TCP/IP, o que é que você esteja usando. Então, a porta identifica dentro daquele servidor com qual software que está rodando lá que eu quero conversar. Então, existe uma série de identificações para isso. Então, tipos, quando a gente fala, né, dessa comunicação, tem algumas coisas importantes, ou seja, tipos de mensagens trocadas, mensagem de requisição e resposta, a sintaxe dos tipos de mensagem, ou seja, como que ela é composta, como que ela é organizada, a semântica desses campos, ou seja, o significado de cada campo, e regras para quando e como os processos enviam e respondem essas mensagens. Então, isso normalmente a gente entra no que a gente chama de RFC. É muito famoso isso, por exemplo, HTTP, SMTP, e a gente também vai tratar de algum exemplo aí com vocês, né? De qual serviço de transporte uma aplicação necessita? Depende se você pode perder dados, se você não pode perder, se você tem, se você não tem. Então, algumas aplicações, exemplos áudio, podem tolerar alguma perda. Outras aplicações, transferência de arquivo e tal, exigem transferência de dados 100% compatível. O arquivo tem que ir inteiro, eu não posso perder parte dele. A temporização, algumas aplicações, VoIP, alguns jogos, exigem baixo atraso para serem efetivos. Né? E isso tudo depende da banda passante que a gente tem, ou seja, qual o canal de comunicação que eu tenho disponível, se esse canal é fixo, se ele é variável e assim por diante. Então, todas essas informações são importantes para você saber o seguinte: quem vai transportar o meu dado, que tipo de regra que tem que atender, que tipo de regra ele deveria suprir para que isso seja feito de forma correta. Então, para cada tipo de aplicação, eu vou tolerar ou não perdas, ter características de banda e ter características de atraso ou não. Isso vai caracterizar muito o quê? Que tipo de protocolo na camada de transporte que eu preciso ter. Como que isso tem que ser transportado. Então, por exemplo, se a gente pega os documentos webs clássicos, ele é tolerante à perda, ele tem uma certa elasticidade de banda e não é sensível ao atraso. Muitas vezes você carrega uma página web e não carrega uma imagem, mas foi carregada a página de alguma forma. E assim para cada tipo de grupo, de agrupamento de aplicações que vão ter suas características aí necessárias. Aí a gente tem a história também dos protocolos, né? Cada tipo de aplicação tem um protocolo diferente. Os mais famosos aí, HTTP, FTP e assim por diante, a gente vai comentar em outra videoaula alguns desses protocolos, e as portas que a gente tem disponíveis para cada um. Né? Então, cada um normalmente tem portas padrões para se comunicar. Isso é para que a aplicação cliente e o servidor consigam conversar através de portas específicas, seguindo alguns padrões específicos que a gente tem. Tá? Então, a partir da próxima videoaula, a gente começa a detalhar um pouquinho mais disso tudo. Até lá!